Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você e a sua família. Desejamos que 2025 seja um ano de muita paz, de muita saúde, um ano de muito trabalho para você, para a família, que nós tenhamos um ano muito feliz aqui no nosso Brasil, como também no resto do mundo. Nós estamos sempre aqui falando sobre as lições maravilhosas de Chico Xavier, os seus apontamentos, as suas instruções. Chico Xavier vivenciava a doutrina. E muitos de nós, às vezes, não sabemos vivenciar a doutrina, não sabemos vivenciar a mensagem espírita. Às vezes temos o espiritismo na ponta da língua, mas não temos o espiritismo no sentimento, no coração, não temos a doutrina em nossas mãos para o trabalho que a doutrina nos requisita. Temos aqui, uma vez mais, este livro, O Evangelho de Chico Xavier, que nós organizamos há muitos anos atrás. Ele pertence à editora Didier, de Votuporanga. E alguns apontamentos, alguns textos de Chico, sobre os mais variados assuntos, nos levam a refletir muito. Certa vez ele nos disse assim: muitos companheiros excessivamente preocupados com os outros andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além. Ele sempre nos falava isto. Uma vez ele nos disse: os espíritas estão desencarnando mal. Nós, espíritas, porque achamos que por ser espíritas vamos desencarnar bem, não é? Vamos para nosso lar, ou para uma cidade espiritual até mais alta, de maior elevação, vamos estar com os espíritos superiores. E Chico sempre nos advertia: os espíritas estão desencarnando mal. Às vezes também ele desabafava, né? E ele dizia assim, certa vez ele disse em tom de desabafo, não é? Em casa, isso não foi no centro, em casa. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, o Espiritismo é uma doutrina abençoada, maravilhosa. O que estraga são os espíritas. Olha o Chico falando, né? Em tom de desabafo. O Espiritismo é uma bênção, como de fato sabemos que é. O Espiritismo é a maior bênção. É a maior bênção de nossas vidas, o conhecimento espírita, o conhecimento de Jesus, não é? A luz da doutrina espírita. E o Chico falou: o Espiritismo é uma doutrina abençoada. O que estraga são os espíritas. Porque cada qual é que sabe de si e há de prestar contas de seus atos, não é? Ninguém vai prestar contas por ninguém. Mais adiante ele disse assim: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Às vezes a gente fala: eu não tenho condições, quem me dera
se eu tivesse uma condição financeira melhor, ou uma condição mediúnica. A quem me dera, se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo. Nós temos o necessário para fazer o melhor ao nosso alcance. O tempo necessário, a cultura necessária, os recursos necessários. Nós temos o necessário para fazer o bem que podemos fazer. Agora, se não fazemos, não é por falta de oportunidade, é porque nós ainda nos encontramos acomodados, não é? Espiritualmente acomodados. E não sabemos, muitas vezes, como vencer esse comodismo. Dr. Inácio Ferreira fala muito isto. Ele fala assim, meu filho, tem espíritos que eles estão acomodados há tanto tempo que eles não sabem como fazer para vencer o comodismo. Não sabem como fazer para vencer o comodismo. E sinceramente, eu vejo isto em mim mesmo muitas vezes, né? Quero vencer o tempo gasto inutilmente, vencer os minutos que são jogados fora e tudo mais. A gente não sabe como fazer, não é? Não encontra o caminho ainda. Chico disse adiante, eu estava trabalhando, olha aqui o que acontecia com ele muitas vezes. Eu estava trabalhando quando vi entrarem 2 espíritos perturbados, que já vinham por vários dias me fazendo ameaças. Um deles estava armado de revólver. E depois de me dirigir vários desaforos, disse que ia me matar. Dito e feito, apertou o gatilho. E a bala atingiu meu ombro. Claro, uma bala fluídica, vibracional, mas só de raspão, porque eu ainda tive tempo de desviar o corpo. Meu companheiro não viu nem ouviu nada, mas tanto tiro foi real que eu fiquei 8 dias com o ombro dolorido. Vejamos bem, às vezes os espíritos conseguem nos atingir assim, nos atingir com vibrações, vamos dizer, quase físicas, nos conseguem atingir com pensamentos, nos conseguem atingir de uma maneira que realmente podem nos adoecer. Podem nos adoecer, podem impregnar o nosso corpo de determinados fluidos deletérios, nocivos, e adoecemos sem saber por quê. Às vezes temos aquele mal-estar, vamos para a cama, etc. Não é? Em seguida, Chico fala, uma vez eu tinha que rezar 1000 Ave-Marias. Isso aqui é quando ele era menino, né? Ele era menino e católico, lá em Pedro Leopoldo, não é? Família católica, ele ainda ia à igreja, ia à missa, auxiliava lá o padre no que ele podia auxiliar e se confessava. E uma vez diz ele que o padre mandou ele rezar 1000 Ave-Marias. Ia rezando e contando. Quando chegava a mais de 950, vinha um espírito brincalhão e me fazia errar a conta. Eu tinha de começar tudo outra vez. Ele contava e sorria, não é? Vejamos que, como de fato a vida de Chico, desde criança, né? Uma vida de muita interação com o mundo espiritual, né? Nós costumamos dizer que Chico vivia nos 2 planos, ao mesmo tempo. Não é? Ele vivia aqui no plano físico e no plano espiritual, ao mesmo tempo.
Desde criança, ao mesmo tempo, a mediunidade dele se manifestava com naturalidade, com imensa naturalidade. Adiante ele fala sobre os centros espíritas. Os centros espíritas devem ser locais de oração, trabalho e estudo. Conhecer o Espiritismo é de fundamental importância. Mas, segundo Emmanuel me tem ensinado, esse conhecimento necessita ser traduzido na prática, a começar pelo entendimento entre os companheiros que constituem a equipe de cooperadores da casa. O fenômeno em um templo de orientação kardecista deve ser acessório e nunca, sem dúvida, atividade essencial. Então vejamos, ele falava que a mediunidade num templo kardecista, o fenômeno mediúnico, deveria ser acessório e não essencial, não o principal. O centro deveria ser um local de oração, de estudo da doutrina e de trabalho. Não é? É como os espíritos também têm nos ensinado. O doutor Odilon Fernandes, certa vez, falou conosco: meu filho, num centro espírita, a tarefa mais importante, ele elencou 5 tarefas importantes, mais importantes no centro espírita. Primeiro, evangelização da criança. Segundo, mocidade espírita, juventude espírita, trabalho com a mocidade espírita. Terceiro, estudo da doutrina espírita. Quarto, caridade. Quinto lugar, mediunidade. Mediunidade, em último lugar. Mediunidade como sendo o resultado de uma equação. Como sendo o resultado de uma equação, naturalmente, não é? Uma equação, trabalho, muito trabalho, estudo, dedicação, perseverança, resultado, mediunidade. É por isso que, às vezes, muitos centros espíritas, quando começam pela mediunidade e desprezam as outras atividades, não dá certo. Muitas vezes não dá certo. Acaba havendo complicação. E ele diz em seguida: já ouvi dizer que muitos querem acabar com as reuniões de desobsessão. De fato, de vez em quando alguém fala isto. Reunião de desobsessão, reunião mediúnica, de desobsessão, para que isto? Já ouvi dizer que muitos querem acabar com as reuniões de desobsessão. Ora, onde é que os médiuns irão trabalhar? Ele pergunta, onde é que os médiuns irão trabalhar? Como iremos fazer com os espíritos que têm vindo a nós, necessitados desse contato com o mundo? Sim, porque se fala da proibição, ou da suposta proibição de Moisés no Deuteronômio, ao intercâmbio com os mortos. Moisés pôde proibir que os médiuns de seu tempo entrassem em contato com os espíritos. Mas como é que ele proibiria os espíritos de entrarem em contato com esses mesmos médiuns? Aí é a pergunta que a gente faz, não é? Muita gente fala, os espíritas chamam os espíritos. Não é assim, não. Ninguém chama os espíritos, não. Aliás, Allan Kardec estuda o problema da evocação muito bem em O Livro dos Médiuns. Aqueles que falam assim deveriam estudar novamente, ou ler novamente O Livro dos Médiuns. Essa questão da evocação. Os espíritos, habitualmente, eles se manifestam. Por exemplo,
nós temos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, semanalmente, as nossas sessões de psicografia. E muitas pessoas comparecem, muitos familiares comparecem, desejosos de um contato com os familiares que se encontram do outro lado da vida. Os espíritos não vêm por conta de nós, por conta do médium. Os espíritos não comparecem aqui por conta dos médiuns, não. Eles comparecem por conta dos familiares. São os familiares que os trazem até o médium. Não é o médium que trazem os espíritos até os familiares encarnados. São os familiares encarnados que trazem os familiares desencarnados até os médiuns, para que os médiuns possam, vamos dizer, interpretar de alguma sorte o pensamento deles, não é? Em seguida, Chico fala aqui, a gente não aprende sobre o mundo espiritual apenas ouvindo os espíritos superiores. Claro, nós temos aí no Pentateuco o céu e o inferno, um excelente livro, o 4º livro do Pentateuco kardeciano, e no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec colocou lá várias comunicações de espíritos, espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos sofredores. Então foi o que o Chico disse aqui, a gente não aprende sobre o mundo espiritual, apenas ouvindo os espíritos superiores. Cada espírito tem a sua visão, a sua experiência da vida, que prossegue além da morte. Privar os médiuns do contato com os espíritos sofredores, nos depoimentos que nos transmitem, seria privar-nos de mais amplo conhecimento da verdade. Em O Céu e o Inferno, Kardec dedica boa parte da obra ao depoimento dos espíritos infelizes, para que a situação deles nos sirva de exemplo a respeito do que nos espera, quando a chamada morte nos possibilitará o confronto com a própria consciência. Então vejamos, Chico ia nos ensinando, o assunto ia surgindo nas reuniões, não é? Nas diversas reuniões, às vezes era sobre o mundo atual, sobre as guerras, às vezes era o problema da violência, às vezes era um problema de preconceito, de fanatismo, era uma questão doutrinária, enfim, vários temas, vários assuntos humanos, nossos assuntos. E de acordo com o assunto que surgia, o Chico ia falando, não é? E nós íamos anotando o que era possível anotar no momento, não é? Aqui adiante ele disse aqui, raramente tenho encontrado alguém com disposição para me ouvir. Quase toda a gente acha que o meu contato com os espíritos me dispensa do contato com os homens. Sou uma pessoa normal. Tenho, como qualquer outra pessoa, as minhas necessidades. Mas, infelizmente, a vida do médium é uma vida de solidão. Não estou reclamando, apenas aproveito a oportunidade para dizer a vocês o que muita gente ignora. Os espíritos me escutam, mas quando começo a me queixar demais, Emanuel aparece e me manda trabalhar. Chico, ele me diz, você é manhoso, você chora de barriga cheia. Médio que reclama demais, precisa de mais serviço. Pegue o lápis, Chico, e vamos trabalhar. Mas a verdade é que o Chico realmente era muito sozinho, né? Toda a vida. Aliás, para produzir o que ele teve a oportunidade de produzir, não é?
mais de 500 livros hoje, não é? E não só nos livros, não é? Porque o Chico também divulgava a doutrina. Ele participava de tardes de autógrafo, lançamento de livros, visitava os doentes, os hospitais, ele estava sempre em ação. Quando o Chico não estava em ação com os espíritos desencarnados, ele estava em ação com os encarnados, conosco, sempre fazendo alguma coisa de útil. Nós chegávamos na casa dele, ele estava cuidando da correspondência, ele estava lá endereçando aquelas caixetas de mensagens que ele mandava para todo o Brasil e até para o exterior. Ele estava lá cuidando de alguma coisa em favor da ideia espírita. E existem pessoas ainda que duvidam que Chico possa ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Ora, nós respeitamos as opiniões daqueles que não acreditam ou não aceitam que Chico possa ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Mas o Chico agia o tempo todo como se fosse assim um comandante em chefe, querendo saber o que estava acontecendo, como é que estava indo a doutrina, participava da inauguração de centros espíritas, viajava quando podia viajar, orientava diversos grupos. Ora, quantos grupos espíritas foram fundados no Brasil sob orientação de Chico Xavier, ou sob orientação dos espíritos através de Chico Xavier? Dr. Bezerra, Emanuel, quantos e quantos, nós conhecemos aí centenas que foram inspirados por Chico Xavier. Pessoas que vinham do Brasil todo conversar com Chico. Chico, eu estou querendo construir um pequeno grupo, uma pequena sede e tudo mais. Mas ele sempre recomendava, vai devagar, não precisa ser coisa muito grande, vai com calma, não precisa ser uma construção muito grande. Ele sempre orientava assim. E ele sempre falava, né? Quando o Centro Espírita, se o Centro Espírita inaugurar a meio-dia, às 2 horas já tem que ter sopa, às 2 horas da tarde. Se o Centro Espírita inaugurar meio-dia, às 2 horas da tarde, já tem que ter sopa. Ou seja, tem que ter trabalho assistencial. Porque o que mantém o Centro Espírita é o trabalho assistencial. E é o que mantém os espíritas também. É o trabalho assistencial. Bem, o nosso tempo está esgotado. Até a próxima semana. Um grande abraço, muita paz.